que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você precisa entender o seguinte: vai na raiz de tudo. A raiz é a forma que você se enxerga. Se você se enxerga endividado, você não vai pagar nunca. Se você se enxerga como alguém que está preparado para liderar e para governar, você vai explodir. Tudo depende do jeito que você se enxerga. Lá em Provérbios está escrito assim, ó: assim como eu penso em minha alma, assim eu me torno. Depende do jeito que você se vê. Não sei se você já reparou uma fala minha, às vezes fazendo uma enquete, eu sempre falo assim, ó: esse aqui eu tenho certeza que não vai dar certo. Eu aprendi isso. Se você falar para mim, eu me comprometo a dar certo, eu fico em dúvida ao seu respeito. Mas se você falar para mim assim, eu não acredito em mim mesmo, esse é o único que eu tenho certeza que não vai dar certo. Porque se você acredita, você não vai fazer. Se você acredita, talvez você faça, mas se você se joga, vai ter que acontecer. Vai levar 1 hora ou 10 horas. Eu lembro quando eu era supervisor de treinamento na Brasil Telecom, e tinha uma atividade desgraçada de justificar uma a uma das folhas de ponto dos alunos. E eu era supervisor de instrutores. E eu tinha que ficar lá gastando um dia inteiro da minha vida, do começo ao fim do dia, clicando de folha em folha de ponto, nome por nome, justificando presença ou falta. Uma merda aquela atividade. Eu parei, fui atrás de um cara, um analista, e falei: cara, o que você faria no meu lugar? Eu vejo que você sabe fazer macro, dá para fazer? Ele falou: dá, deixa eu te ensinar a fazer. Aí ele abriu o Visual Basic, me mostrou como é que faz a macro, Eu cheguei lá no meu computador, peguei, fiz a máscara da macro. A macro, para vocês saberem, é uma coisa que você mexe no computador, cria um mecanismo com linhas de programação, e essa linha de programação executa sem você mexer, só num clique. Tinha um cara sentado do meu lado, chamado Samuel Rufino, também era supervisor de treinamento. Samuel Rufino, que é um cara super Caxias, apertava todos esses botões o dia inteiro. E eu fazia assim, ó: vou justificar a folha de ponto, presta atenção. Aí a tela do computador trabalhando sozinho. Sozinho eu assim, ó. Eu colocava todas as presenças, depois eu pegava só 17 faltas, 15 faltas, ia nas faltas. Acabou. Aí ele olhava para mim e falava: o que é isso? Aí uma chefe que eu e o Samuel Rufino tinha, falava: o Pablo é trapaceiro. Porque todo mundo trabalha direitinho, ele é o trapaceiro. Ao invés de me dar parabéns, o que o demônio fala? Eu libertei seus funcionários para produzir mais. Ela fala: o Pablo é trapaceiro. Resumindo, o Samuel hoje é piloto de das minhas 3 aeronaves. É meu amigo. Ele trabalhou comigo, ele viu da onde eu saí. A gente está junto hoje. Ele é meu piloto de um dos 3 aviões. Deixa eu te explicar uma coisa: você pode ser Caxias, você pode ser o melhor cara do mundo. Se você não entender como ser mais produtivo, você nunca vai chegar em grandes lugares. Você vai ser sempre alguém que vai ficar servindo no caminho, ou nem vai servir para nada. Pablo, por que você está contando isso? Porque é o seguinte: eu honro a vida do Samuel e falo para ele: se você veio andar comigo de novo, é para você aprender o que você não aprendeu lá atrás. Tenho maior segurança. Ele pilota um avião meu, eu só voei com ele 2 vezes nesse avião, que eu vou em outro mais poderoso. Mas eu falo para ele: se Deus fez você conectar comigo de novo, é porque você vai para outro nível. E agora não tem mais chance. Talvez não vai ter a 3ª vez, nunca mais. Nós 2 sentamos lado a lado. E aí eu tenho que te contar algo. Quando a gente era junto em 2005, 2006, em 2007 a gente estava junto também. O Samuel deu tudo que ele tinha para virar piloto de avião. E eu tinha uma inveja dele absurda. E queimava no coração dele: é avião, 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 avião. Ele se endividou. Dívida de alavancagem para virar piloto. Ele virou piloto. Foi trabalhar em companhias, não sei o que, apareceu bem aqui. Ele é o comandante de uma aeronave minha hoje. Sabe o que acontece? Às vezes você entrou num processo e parou nele. O Samuel entrou aqui, eu falei: Samuel, você quer aprender o que faz? Filho, piloto não pilota avião, moço. Piloto usa o network para vender avião. Aí ele endoidou. Pegou o código aí, filho? O que ele faz agora? Ele vive azucrinando todos os meus pilotos. Eu pego a mensagem do WhatsApp de todos. Eles ficam mandando para mim: prospera aí, cara, compra esse avião aqui, ó, troca esse helicóptero. Aí eles estão tudo me apavorando. Por quê? Se eu troco de aeronave, eu tenho que aumentar o salário dele. É assim na aviação. E na hora dele conseguir vender uma máquina para mim, eles vão ganhar comissão. Por exemplo, um piloto meu de jato ganha 30 mil por mês.
O avião que eu estou indo agora, eu vou ter que pagar quanto para esse cara? Vou nem falar que depois ele grava e dá o maior problema para mim. Sabe o que acontece? Acho que com um piloto, eu devo gastar uns 80 mil reais por mês só com piloto. Com piloto, entre helicóptero e jato e avião. Esses caras, só de me ouvir, já começa a ficar doido na cabeça deles. Eles não querem mais ser piloto. Os caras já falam, mano, eu tenho que usar meu network. Eu tenho que fazer esse patrão meu prosperar. E eu aprendi a caçar as aeronaves e oferecer, então eu tenho que vender isso para os outros. Aí você achou, amigo. Por que você vive endividado? Porque te ensinaram a ser especialista de uma coisa, uma única coisa. E não pode. Você quer saber por que a maioria das famílias são endividadas? Sim ou não? Uma fonte de renda. Anota aí, pelo amor de Deus, nos próximos 30 dias você vai arrumar isso aí. Abre aí, pode abrir. Olha aqui. Mostra aí um negócio do Serasa que eu vi. Uma fonte de renda é, na prática, ir para a cova. Por quê? Porque se eu tenho uma fonte de renda, aquela fonte dá errado, o salário atrasa ou não sei o quê, acabou. Morreu a conversa. Pablo, quando você começou a ter uma fonte de renda a mais? Desde os meus 16 anos. Um livro muda tudo na vida de uma pessoa. O Marcos falou na aula hoje, alguém assistiu a aula das 9 hoje? Das 15, que foi do Marcos Paulo? Assistiu? Eu sempre repito a minha. Aos 12 anos de idade, Pablo Marçal teve uma virada de chave com um livro. Pai Rico e Pai Pobre. E eu olhava, o pai pobre é o funcionário público, com cabeça de estabilidade. Pai Rico, no livro. O pai do amigo que é empreendedor. Certa vez, aos 16 anos de idade, eu e um amigo meu arrumando um Fusca que a gente bateu. E a gente está lá todo feliz, lixando, martelinho, arrumando, e gastando uns 2 dias com aquele Fusca. O que aconteceu? Chega o padrasto desse menino. Esse padrasto, eu lembro do nome do cara, Sidney. O Sidney chegou e a gente ficou muito feliz de contar para ele que a gente sabia fazer lanternagem de pintura. E aí a gente estava aprendendo. E estava lá, o Sidney chegou, o que vocês estão fazendo aí, meninos? A gente está aqui resolvendo o problema do Fusca e não estamos gastando nem R$1. O Sidney vira e fala assim, vou contar o segredo da vida para vocês. Ai, que ódio! E eu lá, pode contar aí o segredo, vou nem parar aqui. E o segredo da vida não é fazer isso aí, é ter a mente aberta e aprendendo coisas o tempo inteiro, para você pagar pessoas que só fazem isso aí. Quando esse cara falou isso, eu falei pro Henrique, amigo meu, eu falei, mano, esse cara é um idiota, esse cara tinha que dar parabéns para nós. Aí esse Henrique fez assim, mas tem sentido, viu, Pablo, o que ele falou? Resumindo a conversa, da minha infância até hoje, eu tenho pouquíssimos amigos que prosperaram muito, mas esse menino, ele tem empresa que fatura 100 milhões de reais. Ele ouviu esse conselho. E diversas vezes eu falava, bora fazer tal coisa. Ele falou, cara, na moral mesmo, o Sidney está certo. O que a gente precisa fazer é achar a pessoa que faz só uma coisa na vida, dar essa tarefa para ela. Nós precisamos de pensar. E eu olhava para ele. E quando eu tinha 18 anos de idade, esse cara me chamou para ser sócio de uma companhia dele. É a companhia que fatura mais de 100 milhões de reais hoje. E eu olhava para ele e falava, não, eu preciso ser bom só numa coisa. Porque era uma mania. Eu nem sei como que isso aconteceu. Eu sei que a gente encontrou um tempo, há 3 anos atrás, quando eu vi que a empresa dele faturava 100 milhões de reais, a minha faturando 250 milhões de reais, eu olhei para ele e falei, mano, como que a gente chegou aqui? A gente deu risada, conversou adoidado, mas eu lembro que ninguém que estava em volta de nós conseguiu isso. Esses drives não entraram na cabeça. Então presta atenção. Conheça as 7 principais causas de inadimplência do Brasil. Sobe aí. Deixa eu ver as causas. Número 1, aumento do desemprego. Aumento do desemprego. No final das contas, se você souber de verdade que tem 39 milhões de desempregados no Brasil, você vai ficar com pavor ou não? Tem. Do PEA, que é a população economicamente ativa, os jovens que estão na faixa de 18 até 24 anos, tem 20 milhões de desempregados, os caras têm força de trabalho de cavalo para trabalhar e não quer porque estão sendo doutrinados a não trabalhar.
É a geração neném, né? Que nem estuda e nem trabalha. Desemprego. Vamos todo mundo falar um negócio aqui que é só para nós, não é para o mundo inteiro não. Vá, aceita isso. Faça assim comigo. Desemprego é um livramento. Tem gente que vai por força própria, tem gente que tem que levar um pé da bunda, senão não sai. Cara, desempregado, você trocava 180 horas por um salário mínimo? Trocava. Não volta a trabalhar mais não, compra água e vai para o sinaleiro. Pronto, esquece. Você vai trabalhar 10 vezes menos e ganhar 10 vezes mais, não tem como. Na hora que você entender o empreendedorismo, você vai arrumar um monte de gente que vai ficar no sinaleiro, você só vai repor nas águas. Vai por mim. Não volta mais. Segundo motivo, deixa eu ver. Cadê o segundo? Diminuição da renda média familiar. Mesma coisa, desemprego, uma renda. Fala assim, ó, ter uma renda é ser sequestrado pelo sistema. Então, se você tem só uma renda, quantos aqui só tem uma renda? Levanta a mão. Você é sequestrado, você precisa do resgate. Você tem que sair daí. A última vez que eu vi, eu estou com 43 ou 44 rendas, um negócio assim. Fala aí para mim que a minha empresa deu errado. Aí eu faço assim. Falou. Pablo, 10 empresas deu errado. Fazer o quê? Pablo, e?